Another mic. Pro Guru Pada Padma, Nityananda Prabhu Vishnu Vishnu Pada Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Srila Bhamana Goswami Maharaj, Nityananda Prabhu Vishnu Vishnu Pada Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj, Nityananda Prabhu Vishnu Vishnu Pada Sutra Shastri Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Guru Govinda Maharaj, Bhaktivedanta Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj, So, just I want to speak few words, not to take too much of time. You may be very hungry. Vocês já devem estar com and fome, take prasadam. estão ansiosos para tomar You are prashada. hungry, then you will become angry. E logo depois de ficar com fome, o que que vem? A raiva. Because it's the nature of this material world. Porque essa é a natureza desse mundo material. Conditional soul means you are lust, anger, enviousness, stupid, nonsense, rascal. Então, as almas condicionadas, elas têm esses defeitos, né, de luxúria, raiva, inveja, tolice. So, but if you listen Harikatha and chant holy names, then slowly all your unwanted thing, lust, anger, enviousness will be reduced from your heart. Mas se você canta os santos nomes, então pouco a pouco, todos esses defeitos eles vão sendo removidos do seu coração. Or if your lust, anger, enviousness not reducing, that means you are not properly taking the medicine, and also have to, with medicine, what is it called? Take some como é que fala isso aí? Antídoto. antidote. And Então- taking medicine, but antidote not taking. So for this regard, Ulatia Barikop Nabarin Nibarite. Então, se vocês estão cantando os santos nomes, mas a luxúria, a inveja, a raiva, ela não está reduzindo, então isso significa, na verdade, que vocês não estão tomando o remédio adequadamente ou vocês não estão seguindo as instruções do médico, né, do que você deve fazer ou And não. Srimad Bhagavatam gives evidence. Holy names only purify your heart. Is it true? Então, apenas os santos nomes, eles podem purificar o seu coração. But only chanting holy names, your heart will not purify. Mas apenas por cantar os santos nomes, isso não vai purificar o seu coração. So we have to follow some rules. Then you chant holy names, then heart will be purified. Então vocês devem seguir algumas regras e cantar os santos nomes. Desta forma, o coração será purificado. That means you have to give up the 10 types of offenses. Então vocês devem evitar as 10 ofensas. And aparad chhadi loy Krishna naam only pade jal. Bhaktivinoda Thakur saying, give up all kinds of offenses, then you chant holy names, then all your lust, anger, and it will be extinguished and heart will neat and clean. Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica, então vocês devem cantar os santos nomes e vocês devem abandonar as ofensas. E aí, dessa forma, a luxúria, a inveja, a raiva, ela vai ser removida do seu coração. So further Bhaktivinoda Thakur explain, if you are very cough, if you have cough, Então, o Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica se você tem uma tosse, cough or not, às vezes So você what tem will tosse take? ou não. the cough syrup. Então, o que vocês tomam? O xarope, não é? But cough syrup you taking, but you are not taking the antidote. So cough syrup will not work in your heart. Então, se você toma o xarope, mas você não segue a prescrição médica, então essa tosse ela não vai passar. Written in there, if you take this cough syrup and simultaneously you have to give up these things. Don't take milk, yogurt, ice cream. Então, porque tá escrito nesse xarope, né, que se você está tomando esse xarope, você não deve tomar leite, iogurte, sorvete. Or you are taking cough syrup or simultaneously you are taking what? Yogurt, milk. So how possible your cough will be reduced? Então, se você está tomando o xarope, mas ao mesmo tempo você também está tomando iogurte, leite, sorvete, então como que essa tosse ela vai embora? So further Lord Chaitanya Mahaprabhu told, and ulotia barikop napare nivarite. Understand? I brought this medicine, but people are taking, but they are not
taken the antidote. Então, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse, eu trouxe esse remédio, mas as pessoas elas não estão seguindo as instruções de como tomar esse remédio. You understand or not? Entenderam ou não? Only chanting holy names, your heart will be not neat and clean. Então, apenas por cantar os santos nomes, o seu coração ele não ficará puro e asseado. So for this, Bhaktivinoda Thakur Yogadharma Grantha very nicely explain about Nama Aparad Vichar. Consider about offense of the holy Nama Aparad Vichar is there. Então, por isso que está descrito essa concepção a respeito das 10 ofensas dos santos nomes. Então, deve-se atentar a essas ofensas. Everybody read Nam Aparad Vichar. Então, todos We devem... consider of the 10 offenses of the holy name. Então, todos devem ler esse Nama Parada Vichar. Então, essas considerações a respeito das 10 ofensas aos santos nomes. Reading or not? Ou seja, lerem ou não. You have to read. Então, vocês devem ler. Everybody have to read. Oi, why are you coming? Come here. He's going to take antidote. Entendeu? Mosquito here. Huh? Why mosquito is coming? You are very sweet. She is saying we are very sweet. So mosquito is coming, taking sweet blood. Okay. Não, tinha maybe. Parada Vichar. Huh? Não, Parada Vichar. So, just I also explain, you chant holy names and simultaneously you have to consider about the 10 offenses of holy names. That is called Nama Aparadha Vichar. Então, vocês devem cantar os santos nomes e, simultaneamente, devem se atentar às 10 ofensas aos santos nomes. Then you chant holy names, then your heart will be neat and clean. E assim, vocês devem cantar os santos nomes e o seu coração ficará puro. First you understand Nama Aparadha Vichar. First, that is called Satang Ninda, never criticize any sadhu. Então, a primeira ofensa aos santos nomes é Satam Ninda. Então, vocês nunca devem criticar nenhum sadhu. Second, never you think Krishnam equal Sivanam. Segundo, vocês nunca devem considerar o nome de Shiva como igual ao nome de Krishna. Or third, Guru Abhagyan, dishonor to Guru. Terceiro é Guru Avagya, desonrar o Guru. If you not properly respect the Guru, then Guru Abhagyan is coming. Então, se você não dá respeito apropriado a Guru, então isso é Guru Avagya. So this is very important. Então, isso é muito importante. Guru is very merciful. He does not take your offense. But his dust cannot tolerate. Então, o Guru, ele é muito misericordioso e ele realmente não vai aceitar a sua ofensa. Mas a poeira dos pés de lótus do Guru, elas não irão te poupar. Guru is as like parents, my father and mother. Então, o Guru, ele é assim como os pais. And father and mother never take the offense from his children. Então, o pai e a mãe, eles nunca aceitam, né, uma ofensa dos filhos. Understand? But his food dust, charandhuli. Mas, Not, no, I haven't. Are you listen, mosquitoes are not coming. Listen, Harikatha. His charandhuli cannot give mercy to you. mas a poeira dos pés de lótus deles não irão poupá-lo. So very carefully. Understand? Então, tenha muito cuidado. So, Guru charandhuli means, what is the Guru charandhuli? Or the food dust of Guru? Então, o que é a poeira dos pés de lótus do Guru? Disciple. His followers. Então, são os seus discípulos. Disciple means his followers. Então, seus seguidores. Cannot tolerate. Então, eles não podem tolerar isso. Those very important. So should not. So Shastra is saying very carefully chant holy names and consider 10 offenses of the holy Então, vocês names. devem atentamente se atentar a essas ofensas e cantar os santos nomes com muita So that atenção. means you respect to Guru and also Vaishnavas. Então, assim, vocês devem respeitar Guru e os Vaishnavas. And Guru he is called the topmost of all the Vaishnavas. So Guru Vaishnava Pradhan.
Então, Guru é o melhor dos Vaishnavas. Right? So we give respect to Guru and also respect to Vaishnavas. Então, vocês devem respeitar Guru e os Vaishnavas também. Understand? Oye Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Koruna Kori Har diya pada chaya Sodaye amare তোমার চরণ ধরি ছায়া বেগদমি ছায়া দোষসতি ছায়া গুণ দেহ দাসে আর ছায়া সাথ সঙ্গ দেহায় আমারে বসেছি সঙ্গে রয়াসে Chai Sata Sangha. Hey Vaishnava Thakur, give me 6 your association, Chai Sat Sangha. Então, Jaya Satsanga. Então, ó Vaishnava Thakur, por favor, me dê os 6 tipos de associação. What is the Chai Sat Sangha? Six sanghas? What is that? Dadati pratiginnati guccha dadati pratiginnati gujjam akchati. Prichati bhungte bhujate chaiva saravidha pritir lakshanam. These are symptoms of satsanga. Então, quais são os 6 tipos de associação? São justamente o quarto verso do Upadishamrita. Explica essas 6 formas de... Dadati pratiginnati gujjam akchati prichati bhungte bhujate chaiva Saravidha priti lakshanam. The symptoms of love. Então esses são os sintomas de amor, priti lakshanam. That is called satsanga. Então isso é satsanga. Dadati give something to Guru. Dadati significa dar algo. Dadati pratiginnati also receive something from him. E pratiginnati significa receber algo. So that means giving and receiving. Então isso é dar e receber. Dadati pratiginnati gujjamakat prichati and asks about your any confrontation bhajan and sadhana. Então inquirir sobre algo do seu bhajana. Understand? I like this is the etiquette. Então essa é a etiqueta. Understand? And if anybody has come, you ask, hey Vaishnava Thakur, where you come from? How your journey? Good or not? Então essa é a etiqueta. Se o Vaishnava ele chegou, então você pergunta como foi sua viagem, de onde você está vindo, como você está. This is called simple Vaishnava etiquette. Então essa é uma etiqueta Vaishnava simples. Understand? This is the process also. Então esse é o processo. When Krishna entered in the forest in Vrindavan, então quando Krishna ele entrou na floresta em Vrindavan, Krishna himself also asked all the trees. Então Krishna ele mesmo perguntou para as árvores. Hey trees, how are you? Perguntou, árvores, como vocês estão? The trees in Vrindavan, they are transcendental. Porque as árvores de Vrindavan, they can also talk with Krishna. Transcendentais, então elas conversam com Krishna. Understand? Hey Vriksha, hey trees, how are you? Ele perguntou, árvores, como vocês estão? Hey Kripas, how are you? In this way, Krishna asked the trees, Kripas, in forest of Vrindavan. Então Krishna ele perguntou para as árvores, para as trepadeiras de Vrindavan. And then the trees also echoes coming, and same were they asked to Krishna. Hey Krishna, how are you? E da mesma forma, pelo eco, então as árvores e as trepadeiras elas também perguntaram para Krishna, como você está? Because in Vrindavan, everybody is a transcendental, conscious being, Chetan Dharma. Porque tudo em Vrindavana é transcendental, é algo consciente. Yatkinchit tinagulma kikata mukan goste samsitat sarvananda mukunda daitang lilanukulang param sastrir vasputamitam nishtingatam jancha brahmadevi saspriyeno madhyam taya vandati. Raghunath Das Goswami composed this verse.
Então, Srila Raghunath Das Goswami, ele compôs esse verso. Learn this verse, very nice, sweet verse. Então, aprendam esse verso é muito Jat doce. kinchit tanagulma kikatamukham goshte samastanghi tat sarvanandamukunda daitam lilanukulang param sastri rivasputamitang nashtingatang janchaya brahmadivi saspriyena modiyang taya vandate. Raghunath Das Goswami, I am paying my obeisances to all the living or moving and non-moving entities in Vrindavan. Então, Srila Raghunath Das Goswami, ele está dizendo, eu reverencio a todos os seres móveis e imóveis de Vrindavan. That is called Stavar and Jangama, everybody. Então, isso é Stavara e Jangam. Então, todos. Because all they are very favorable for Radha Krishna Seva. Porque todos são favoráveis ao serviço a Radha Krishna. Even the creepers, trees, spider, snake, all they are service to Krishna. Então as árvores, as trepadeiras, aranhas, cobras, escorpiões, todos são favoráveis para os passatempos de Radha Krishna. In Vrindavan there are no any inert jada. All their conscious being, Chetan Dharma is there. Porque em Vrindavana não existe nada que é inerte. Look like non-moving, but all their conscious being, Chetan Dharma. Então, até parece ser algo inerte, imóvel, mas tudo é consciente. And all they are favorable for Krishna Seva. E tudo é favorável para o serviço a Krishna. So saying, Jat kinchit tenagulma kikata mukham goste samasti tat sarva ananda mukunda deitam. Krishna, he is called full of bliss, sarva anandamai. And all for this regard, they are very favorable for Krishna. Então, Krishna, ele é completamente repleto. E por isso que tudo que existe ali é para os seus passatempos. They are using this word, mukunda deitam, and lila anukulam. All they are favorable for Krishna lila. Então tudo é favorável para a lila de Krishna. And snake in Vrindavan, snake, python, tiger, lion, all they are. Então as cobras, os tigres, então tudo é favorável para all Krishna. They are helping how Radha Krishna they will meet together. Então todos estão ajudando ao encontro de Radha e Krishna. Externally looking, oh, they are unfavorable. Tiger, lion, unfavorable. No. When tiger roaring, everybody afraid. Então, externamente, parece que eles são desfavoráveis. Por exemplo, o tigre, quando ele ruge, então todos ficam com medo, mas todos são favoráveis, na verdade. When the snake, python making the sound, hiss, 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 and afraid. But actually, these were servicing to Radha Krishna's, how they meet together. Então, quando a serpente, ela dá o bote, então todos ficam com medo, mas, ao mesmo tempo, isso tudo é favorável para o transcendental world, Guru Vrindavan, there is no anyone unfavorable. Everybody is favorable for Radha Krishna Seva. Então, em Goloka Vrindavan, no transcendental, não existe nada, nem ninguém que é desfavorável aos passatempos de Radha Krishna. So saying, Jat kinchit tenagulman kikodamukham goshti samasi tat sarvananda mukunda daitang lilanukulang param sastrir vasputimitang nashtingatang janchaya Brahma Devi Saspriyena Madhyang Taya Vandate. Brahma, Shiva, Narada, all that hankering. How to receive the one sprinkle mercy of that conscious being. Então Brahma, Shiva, Narada estão ansiando para receber uma partícula dessa misericórdia. So now coming in this way, if you chant holy names and also take the, what is called, antidote. Then one day Suddha holy name, pure holy names will manifest in your tongue. Então se você canta os santos nomes e você segue as instruções, então um dia esse Shuddhanama, esses santos nomes puros irão se manifestar no seu coração. Then when Suddha holy names manifest, then all Krishna will be manifest, all his sweet lila in your heart. Então quando esses santos nomes puros se manifestarem no seu coração,
automaticamente as lilas de Krishna também irão. Once Lord Chaitanya Mahaprabhu was chanting holy names. Uma vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu ele estava cantando os santos nomes. Lord Chaitanya was chanting pure holy names, Suddhanam. E Sri Chaitanya Mahaprabhu ele canta os santos nomes puros, Shuddhanam. Then Lord Chaitanya we saw Krishna himself appeared in front of him. Então, ele viu que o próprio Krishna apareceu diante dele. Namera Kalika. And holy names is as like birds of the flowers. Então, os santos nomes é assim como um broto de uma flor. And then after a few minutes, then Krishna manifests. First Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the holy names, then and Krishna himself manifests. Então, primeiro o cantar dos santos nomes e logo o próprio Krishna se manifestou. Because Nam and Nami, there are no difference. There are no difference. Holy names and Sri Hari. Porque não há diferença entre os santos nomes e o próprio Sri Hari. So in the same way, chanting holy names, first is the Nama Brahma will manifest from on your tongue. Então, primeiro o que vai se manifestar é esse Nama Brahma. Understand? That is called Sabda Brahma, transcendental vibration. Então, primeiro essa vibração transcendental, Shabda Brahma. Then Sabda Brahma manifests in the form of Lord himself. Então, esse Shabda Brahma irá se manifestar assim como se manifestar diretamente como o Senhor. Or opposite way, if you have offense, aparad, chant holy names, then you will not get any benefits. Mas se você tem ofensas, você canta os santos nomes, então você não terá nenhum benefício. First this guy, Koti Janma Jadi Kare Nam Sankirtan Tathapi Napai Braje Brajendra Nandan. If you committed offense holy names and chant holy names will not give mercy. Então, se você comete ofensas aos santos nomes e você os canta, os santos nomes não te darão a misericórdia. So Koti Janma, not the millions birth, if you chant holy names, will not give mercy. Então, se por milhões e milhões de vidas você canta dessa forma com ofensa, então isso não trará nenhum fruto. Why? Because you are not giving intense about Namaparad Vichar. E por que isso? Porque você não está se atentando às ofensas aos santos nomes, não à parada. Another hand explain is this. Ek Krishnam jata pap kare papir sadhanai tata pap kare. One Krishna Nam manifest on your tongue. What is Krishna Nam? Even the semblance of holy Namavas manifest in your heart. Then all your sin will be destroyed. Então, também é dito que se uma vez o nome de Krishna se manifesta na sua língua, o que falar de um Krishna Nam, se até mesmo um semblante do nome Namabhasa se manifesta, então não existem pecados que você possa cometer que esse semblante do nome não possa destruir. Shuddhanam, pure holy name, then Prem automatically manifests in your heart. E Shuddhanam, o que ele vai manifestar? Próprio prema no seu coração. So those two slokas contradicted side by side. Então esses dois shlokas eles são contraditórios. Write down. Koti janma jadi kare nam sankirtan tathapi napai Krishna pade premadhan. And right or not? You cannot write. Koti janma jadi kare nam sankirtan tathapi napai Braje Brajendra Nanda. Not one birth, millions birth we chant holy names. Do not attend to Krishna. Então, esse primeiro verso está dizendo que não só um nascimento, mas mesmo que por milhões e milhões de nascimentos, se você canta os santos nomes, você não irá alcançar Krishna. And another verse saying, Ek Krishnam jatapa bhare papir sadhanai tapta pap kare. One Krishna manifesting with tongue. You cannot commit sinful activities. Então, e esse segundo verso está dizendo que se um Krishna Nama se manifesta na sua língua, então não existem pecados que você possa cometer que ele não possa destruir. So means one Krishna Nama means is what? Then Shuddhanam, pure holy name. Então, um Krishna Nama significa Shuddhanam, o nome puro. One pure holy name manifest with tongue. Then you have tendency will not come to sinful activity. Então, se esse Shuddhanam se manifesta
Então, a tendência por cometer atividades pecaminosas, a tendência ela vai ser destruída. Então, você não será capaz de cometer ofensas. So Bhaktivinoda Thakur saying, how will know that my Namabhas coming, or Namaparad coming, or Suddhanam coming? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele traz essa questão. Como saber se eu estou cantando Namaparada, Namabhas ou Shuddhanam? You understand or not? How Vocês do you entenderam? know? They Suddhanam manifest with tongue, or Namabhas or Namaparad? Então, como saber se Shuddhanam se manifestou, Namabhas se manifestou ou Namaparada? And how do you know? Então, como saber isso? Fala. I many times saying to you. Fala. But the symptoms, no. Huh? The symptoms. Symptoms is there. If Suddhanam, the heart will be overjoyed. Então, se Shuddhanama se manifestou, então o coração Heart will ele overjoyed. ficará em Eh? júbilo. Or if you are Namaparad, heart will be more and more contaminated. E se você está cantando Namaparada, então o seu coração, na verdade, fica cada vez mais contaminado. Eh? So Suddhana, Bhaktivinoda Thakur saying this. If the Suddhana manifested, evam vrata sapra nama kritva jatanuragu dushutucchoi hasoti atho rodoti roti gayanunmadava nittati lokavajja sinnan subhadrani rathangapane janmani karmani jani cha loke namani gitani tadartakani gayanunmadava nittati lokavajja. Srimad Bhagavata gives evidence. If the pure holiness manifests in your heart, Suddhanam, that two symptoms automatically come. Então, Heart will be overjoyed. se os santos nomes puros se manifestam no seu coração, automaticamente dois sintomas eles vão aparecer e o seu coração ele ficará em júbilo. And that time you also dancing, singing, rolling on the ground, crying. Então você vai dançar, cantar, rolar no chão. And so, evam brata sapranama kritva jatanurago druta chitta uchchai hasati atho rodoti roti gayano unmadavad nityati lakavad. And as like mad person, sometimes laughing, sometimes joking, sometimes rolling on the ground, sometimes crying. Então, assim como uma pessoa louca, rindo, gargalhando, às vezes, né, rolando no chão e chorando. So saying, Sinnan Svadrani Rathangapane Janmani Karmani Janicho Loke Namani Gitani Tadartakani Gayano Unmadvat Nityati Lokavaj. These are the symptoms. So much heart will be, cheerfulness will come. Então, esses são os sintomas. O coração ele ficará em intenso júbilo. And Namaparad, you chanting holiness Namaparad, then your heart is not overjoyed. Dry heart. Mas se você canta Namaparada, então seu coração ele fica cada vez mais seco. And so chanting by force, but for Nam not manifest. Então você está cantando, né, forçadamente, mas ainda assim, né, esses sintomas, eles Everything não you can fluem. feel yourself. Então todos os dias você pode And if I tell to constatar you, isso. you may not understand. Se eu falar, talvez você não consiga compreender. Understand? Depend on you. How much you chanting holy name Suddhanam or Namabhas or Namaparad. Então isso depende de você. Quanto de Shuddhanama você está cantando, quanto de Namabhas você está cantando e quanto de Namaparada você está cantando. So now question is coming. You think, okay, I am chanting Namaparad. How will free from the Namaparad? Então a pergunta agora é, eu estou cantando Namaparada. E como então eu me livrarei dessas ofensas? So Bhaktivinoda Thakur said, understand? You chant holy names and crying. Kandiya kandiya janaibo nijadukha gram sangsara anala hoite magi vavisram. Então você deve cantar e chorar e chorar. And you pray to Lord, O Lord, when I will free from all the attachment of my families. E você deve chorar para o Senhor dizendo, quando eu irei
me livrar do apego à minha família? When I will be I will be free from all the attachment of my bodily conception, Dhyatma. Quando que eu irei me livrar desse apego a essa concepção corpórea? So saying, Kabe habe bala sedina amar, Kabe habe bala sedina amar, aparadha ghuchi sudana me ruchi, kripa bale habe hridaye sanchar, Kabe habe bala sedina amar, Kabe Nityananda mare kori daya chharaibe mora বিষয়ের maya. Kabe Nityananda mare kori daya chharaibe mora বিষয়ের maya. Diya nija charanera chaya namero hatete dibe noy odhikar, kabe habe bolo sedin amar. In this way, crying and crying, I am praying to lotus feet of holy names. Então, dessa forma, chorando e chorando, pedindo a misericórdia dos santos nomes. This is the process. Então, este é o processo. You try to practice how to cry. Então, você deve praticar como chorar. Do you know how to cry or not? Você sabe chorar ou não? You don't know. Não, você não sabe. Understand? Crying school. For the Bhakti Vinod Gaur Gandhi Goswami Maharaj is saying, Gaudiya Vaishnava means, what is it? Crying school. Então, Srila Gaura Govinda Maharaj, ele fala, Gaudiya Vaishnava significa a escola do choro. What is it? Crying school. Então, They are giving teaching to you how to cry for Krishna. Então, é a escola do choro. Isso significa que está ensinando você a como chorar para Krishna. Who wants to cry? Quem quer chorar? So here is giving training to you how to cry. Então aqui está sendo dado treinamento de como chorar. Understand? Cry for Krishna. Como chorar para Krishna. Conditioned soul, they are cry for material things. Então as almas condicionadas, elas estão chorando por coisas materiais. But Mahaprabhu saying how to cry for Krishna. Mas Mahaprabhu, ele está ensinando a como chorar por Krishna. Yugaita nivesanam chakusapa brishaitam sunnaitam jagata sarvam govindam virahenam nayanangala srudharaya vadanang gadagada ruddhagira ularkai nijitang babu kada tava nama grahane bhavishyati. Sikshastra apurva, very sweet. Então, o Sikh Shastra, que ele muito belamente fala isso. Every day, you recite Sikh Shastra, 8 verses, which is recited by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, todos os dias vocês devem recitar o Sikh Shastra, esses 8 versos recitados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Understand? Not one day, every day, 3 times, 4 times, recited 8 verses. Não uma só vez, mas todos os dias, 2, 3 vezes, de novo e de novo. Just first one, Chetu darpana marjanam bhavamahadabagni nirvapanam Shreya kairava chandrika vitaranam Vidya badhu jivanam Anandam buddhi vardhanam Pratipadam Purnamita asadanam Sarva atma snapanam Param vijayate Sri Krishna Sankirtan. Very sweet verse. Então esse verso é muito doce. In this verse, 7 things Bhaktivinoda Thakur explained. Sapta jiha. Então, use this word. Sapta jiha. Sapta means 7. Jiha means tongue.
Então, Srila Bhaktivinoda Thakur ele explica que nesse verso existem 7 coisas. Então, Saptajiha. Saptaja Nama Sankirtan. And when you also playing harmonium, and there's got 5th and 7th, Scales. and what is called? Tunes. Tunes are there. Português? Posso. Sério? Então, notas, pô. São 7 notas, não? Não, 7. Então, quando você toca no harmônio, tem 7 notas, então, dessa But mesma 5 forma. is very prominent, no? Mas 5 são Are there extra two? principais. And Existem 2 extras. Sari Gama Pada Ni Sa Sani Gama Da Pari Sa. Anulam and Bilam. Então, anulam e bilam. Então, é o crescente e decrescente. Ascendente e descendente. Good, coming this way. Sare Gama Pada Ni Sa. Then coming. Gama Re Sa Da Pari. Sare Gama Pada Ni Sa. Ni Sa Gama Da Pari Sa. Coming then. Então, é assim, né? Não vou fazer, né? Going up and down, up and down. Então, é esse processo ascendente e descendente. Good or not? Some going up. So that Sanskrit word is called Udatta, Anudatta and Sarit. Então, em sânscrito, isso é Udatta, Anudatta e Sarit. Udatta, Anudatta and Sarit. These three. So now coming in this way, Nam Sankirtan. Saptajiha. Saptajiha. Nam Sankirtan. 70 media. Up and down, up and down. First saying, Cheto Dorpono Marjanam. This first. Então, If you primeiro, chant holy names, your Chittarupi Darpan, mirror of your heart will be clean. então, o primeiro é Chetodarpan. Então, significa que o espelho do seu coração, ele será limpo. This is the first. Cheto Darpana Marjanam. Then Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Então, segundo, Second. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Then you will be extinguished from the forest fire. forest fire from this material world. Então, segundo é que você ficará livre do incêndio florestal da existência material. Yesterday I told one by one sloka, what is called, word, symbol. Então, ontem eu expliquei palavra por palavra. And Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Então, Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Shreya Kairva Chandrika, then very nice, beautiful. Blossom, lotus blossom. Open the petals. Então, o terceiro é que o lótus ele vai se desabrochar. How? The rays of the moon, Chandrika. Então, como esse lótus ele vai desabrochar pelos raios da lua. At night time, when sun rises, moon rise, the rays of moon coming, that time the lotus, nighttime lotus, all the petals one by one open. Então, quando os raios da lua se manifestam, naturalmente o lótus noturno ele vai desabrochar. And two kinds of lotus. One is called daytime lotus, another is called nighttime lotus. Então, existe o lótus diurno e o lótus noturno. Daytime lotus, that is called Padma. Então, o lótus diurno ele chama-se Padma. Our nighttime lotus name is called Kairava. Então, o lótus noturno ele chama-se Keirava. So the when moon rises, the rays of moon coming, that time the petal of the lotus one by one open. Então, quando os raios da lua encostam nesse lótus, então esse lótus ele desabrocha. So Father Raghunath Das way, Chaitanya Chandramohid Kumudang Vikasa. That lotus name is called also Kumud. Então, outro nome para esse lótus noturno é Kumud. Chaitanya Chandramama Hid Kumudang Vikasa.
oh Lord Chaitanya Mahaprabhu, just to give one sprinkle of mercy, then my hit kumadam, the Lotus of lotus my heart. of my heart will be open. Ó Chaitanya Mahaprabhu, então Srila Raghunath Goswami ele está orando dizendo, ó Sri Chaitanya Mahaprabhu, quando a sua misericórdia se manifestar, ó Chaitanya Chandra, né? Então ó Chaitanya Mahaprabhu, você é como uma lua, então quando a sua misericórdia se manifestar, então o lótus do meu coração ele vai desabrochar. Then all your Rup Gun Lila I can remember in my heart. Então a sua forma e as suas lilas, os seus passatempos, eles vão se manifestar. In this verse, very nicely explained. When the lotus blossom, and that time honeybees, they are coming, they are making the sound. What is it called? Humming. Humming. Zzz. So saying in this way, in the same way, by the causes of mercy, then my hid kumudam will be open, and Hridyam videhi. hiddang videhi nija chintana bringai. Then I will be also glorify your nice, beautiful pastimes. Então, quando o lótus ele desabrocha, então muitas abelhas elas vêm e elas ficam zumbindo, em volta desse lótus. Então, dessa mesma forma que os meus pensamentos sobre você, eles sejam como esse lótus, como essas abelhas que estão rodeando esse lótus. Very nice, beautiful story. Chaitanya Chandra Mamahid Kumudang Vikasha Hridyam videhi. Hiddang Vidahi Nija Chintana Bringarangai Kimcha parada. Kinchida Paradi Viduram. Vidam vidyuhya. Kimcha parada. But just you give to some mercy, then and of my offense will be removed from my heart, then I can remember your sweet pastimes. Então, quando a sua misericórdia ela se manifestar, então todas as ofensas elas irão desaparecer e assim eu poderei me lembrar de você. Or maybe evening we will discuss this sloka. Very nice, beautiful. Então, talvez à noite nós possamos falar sobre Everybody esse have shloka. to learn this verse. Então, todos devem aprender esse shloka. Chaitanya Chandra Mama Hit Kumudang Vikasha. This sloka. Understand? Everybody learn this verse. Very sweet verse. How to pray to Lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, todos aprendem esse verso para como glorificar o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. So now 2 o'clock. Now Agora we já take são prasadam. 2 da tarde, todos tomem Mahaprasada. Then again 6 o'clock. Então, novamente às 6 horas da First tarde. they do Arati. Arati? Guru Puja. Guru Puja, Arati. Guru Puja. Then Arati. Then Kirtan Harikatha. Harikatha. Then again Mahaprasada. Mahaprasad. Então, às 6 horas iremos fazer o Guru Puja, logo em seguida Arati, então Kirtana e Harikatha, e logo em seguida Mahaprasad. Balo Mahaprasadi Govinde Nama Brahmani Vaishnavi Salpa Punna Batang Rajan Vissasanai Vajayate Sarira Vidyajar Jarendriya Taika Jive Feli Visaya Sagari Tar Madhye Jayati Logomoy Sudurmati Take Jeta Kothina Sansari Krishna Bada Dayamoy Paribari Jihaja Saprasad Anna Dila Bhai Sei Annam Mrtapav Radha Krishna Gunagav Preme Dako Chaitanya Dayal Nitai Dayal Aur Premanand. Okay. Jai Jai Shri Jai Jai Hari Katha ki Achinandan Gaur Hari ki Adit Pava Nityananda Prabhu ki. Okay, chalo. Yeah.